Segunda, sincera, número 25. Já tá no 25, né, velho? Caramba, foram muitos, velho. Sem contar com os que eu furei, né? Mas enfim, vamos nessa diretamente para a indicação da semana. Que o indicado dessa semana será o Esteban Romera, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Ele, além de ser guitarrista, é fotógrafo e videomaker. E ele trabalhou e trabalha com o Sepultura, então o canal dele é muito interessante porque ele traz muita coisa, por exemplo, do backstage do Sepultura. Tipo, mostra por trás do palco, mostra o tour bus, o ônibus da galera, mostra o equipamento do Andrés e tal. Conversa bastante sobre isso e mostra também o outro lado, que é na banda dele. Ele toca guitarra no Desalmado, que é uma banda de grindcore lá de São Paulo, que inclusive eles tocaram aqui no Abril Pro Rock, aqui em Recife, e foi um show incrível. O som tava muito foda, o som de guitarra tava muito poderoso. E o canal dele é muito interessante porque ele mostra também a visão de um cara que está tocando numa banda underground. Então, com várias soluções criativas e interessantes, por exemplo, como você monitorar com in-ear sistemas de guitarra simples que você pode fazer para funcionar bem. Tem um vídeo dele que eu acho muito interessante, que eu vou deixar aqui, que ele mostra a mala de viagem, que tem basicamente o equipamento de todo mundo da banda, microfone do vocalista, o set do baixista, assim como o set de pedais que ele usa. E é isso aí, se você não conhece ainda, dê uma sacada que tem muita informação interessante por lá. Vamos diretamente para a primeira pergunta. Tem um Marshall pré-valvulado de 40 watts, falante de 12. Comecei a comprar alguns pedais, porém vai ficar muito caro e inviável para mim. Estou pensando em uma pedaleira já que é mais barato. Nessa situação, qual pedaleira você me indica? Vou ligar lá no input do amp apenas como pedais. Observação, eu uso a distorção do próprio amplificador. E aqui embaixo você falou que a GT100 ou GT1000 Core é muito caro porque é R$4.000. Então teria que ser um preço abaixo disso. Então, a primeira coisa que eu vou te indicar é que você compre uma pedaleira que tenha loop de efeitos para que você possa conectar ela no seu amplificador da melhor forma, já que você quer usar a distorção do amplificador. E a forma que você vai conectar isso, dá uma pesquisada, é com um método de 4 cabos. Conectando a sua pedaleira no seu amplificador, com esse método você consegue enviar alguns efeitos direto no input do amplificador e outros efeitos diretamente no loop do amplificador. O que é muito interessante, porque você pode colocar reverb, delay, um booster de volume para solo no loop, e outros efeitos, tipo wah-wah, algum booster de ganho para empurrar o seu amplificador, diretamente no input antes da distorção. Pedaleiras da Boss terminam sendo uma ótima opção, porque tem efeitos muito bonitos, e muitas delas têm o loop de efeitos, como por exemplo, pedaleiras um pouco mais antigas, como a GT8, que foi uma pedaleira que eu tive, que é excelente, os efeitos são muito bons, ou a GT10. A gente também tem pedaleiras da Line 6, tipo a Pod HD500, que também tem todas essas opções. Tem as pedaleiras da Zoom, que aí você tem que dar uma conferida se elas têm loop ou não, algumas têm, outras não. E tem a Mua GE 250, que tem loop de efeitos e que também vai te permitir, por exemplo, usar o pré do seu amplificador com a opção de você mandar o som diretamente para o PA com um Impulse Response, o que pode ser bem interessante. Então é isso, pedaleira com loop de efeitos para utilizar o método de 4 cabos para poder utilizar a sua distorção do seu amplificador da melhor forma, e ir atrás de pedaleiras mais antigas ou de repente da Mua GE250, que é uma pedaleira com um custo-benefício interessante. Próxima pergunta. Lucas, deve ser a 5ª vez que vejo esse vídeo seu. Parabéns, tenho uma dúvida. Eu uso o AMI Ricochet como oitavador. No meu caso, sempre uso uma oitava acima. Sou baixista e simulo as guitarras. Quando faço power chord o som fica lindo, porém quando faço notas simples, principalmente nos mais agudas, notas mais agudas, o som fica nada natural, muito sintético. Você acha que o Nanopog ou Pitchfork poderia resolver meu problema? Então, Paulo Henrique, esse comentário foi num vídeo meu sobre oitavadores, que eu analiso vários pedais que tem essa função de oitavador. E o lance é o seguinte, essa palavra que você usou, que o som fica muito sintético, é quase meio que o objetivo desse tipo de pedal, saca? O som soar meio synth, no caso. E realmente, equipamento digital para trabalhar com frequências mais agudas sempre é mais problemático, saca? Então toda vez que você vai subir a afinação, tipo num AMI, por exemplo, o som ele fica digitalizado, o som ele fica cristalizado, o som ele soa como se estivesse soando junto uns artefatos, né, uns glitch e tal. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer nesse fato. Se o objetivo realmente é tentar fazer com que o teu baixo ele soe o mais próximo possível de uma guitarra, sem considerar essas características sonoras dos pedais como algo que vá, tipo,
fazer parte do teu timbre, que se você quer realmente buscar um som de guitarra, esses pedais realmente não tem como te entregar isso daí, saca? Infelizmente. O que melhor faz essa mudança de som extrema de instrumento de corda, eu acho que hoje em dia são os instrumentos Variax da Line 6, que eles têm um captador em cada corda, saca? E esse captador, ele escuta o som da guitarra de um jeito diferente, fazendo com que os equipamentos da Line 6 consigam transformar esse som, tipo, em guitarra de 12 cordas, em guitarra caipira, tipo violão. E eu não sei se tem essa opção para baixo, vou até dar uma olhada aqui. Aparentemente tem, viu? Baixos da Line 6, Variax. Aí realmente só pesquisando se eles fazem essa função tão bem quanto as guitarras fazem. E pode ser que esse aqui seja uma solução para você. Dá uma sacada, beleza? Próxima pergunta. Marcelo D2 produziu um disco com público através da Twitch, mostrando todo o processo de composição, produção, etc. Isso aí, Alci, esse comentário foi no meu Segunda Sincera anterior, que eu falei sobre o formato de lives no mercado musical hoje em dia, que realmente é muito difícil você produzir shows com uma frequência grande para você exibir isso ao vivo e tal, mas você tem muitos outros formatos e muitas outras possibilidades de você aproveitar esse recurso ao vivo, esse recurso de live, como por exemplo aqui o Marcelo D2, aí, um artista gigante, simplesmente abriu a casa dele, abriu o estúdio dele e mostrou todo o processo de composição do disco dele para todo mundo. Eu tenho certeza que a audiência disso foi muito bacana, saca? Então fica a dica aí para vocês que querem produzir conteúdo, para vocês que querem aproveitar esse formato, porque realmente é um formato que aproxima muito o artista do público. Próxima pergunta. Tem chance de sair da Ampero Rotone? Aparentemente a qualidade dos amps são superiores à da GE200. Então, Mário, eu infelizmente não conheço ninguém que tem a Rotone da Ampero. Vejo muito pouca gente falando, realmente. Ela parece ser bem interessante, mas nos testes que eu vi comparando, eu não vi essa superioridade em relação aos amplificadores da Moore não, principalmente depois dessa última atualização, que eu acho que realmente elevou bastante o nível dos prés da Moore, saca? Mas se alguém aqui em Recife tiver essa pedaleira e quiser me emprestar, com todo prazer, eu vou aceitar e trago aqui no canal com certeza. Próxima pergunta. Sobre a ligação de uma mesma guitarra em dois amplificadores, como seria a melhor forma de fazer isso analogicamente? Pesquisei sobre isso e não consegui achar muita coisa. Fiquei interessado naquele resultado e queria pegar um pedal estéreo para tentar. Fiquei em dúvida sobre a cadeia de sinal, usar efeitos, loop de efeitos, etc. Abraço. Então, Zezibar, eu acho que esse questionamento aí rolou, porque no Segunda Sincera 22 eu falei sobre som estéreo de guitarra e mostrei isso digitalmente. E para fazer analogicamente é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, o pedal da TC Electronic, o Mimic, que vai colocar ele no final da sua cadeia de pedais, no caso, no final da cadeia de pedais que vai direto para o input dos amplificadores, e vai mandar uma saída para cada um. O Mimic, para quem não conhece, ele cria uma dobra de guitarra, adicionando um pequeno atraso, algum efeito de chorus, muda um pouquinho a afinação, que é exatamente para dar a impressão de que um segundo guitarrista está tocando, saca? Ele altera um pouquinho o sinal, e aí quando você abre esse sinal no LR, o som de guitarra fica gigante, dá a impressão que tem dois guitarristas tocando. Se você quiser saber o efeito disso, vai lá no Segunda Sincera 22, que eu falo e demonstro digitalmente como fazer isso. E sobre o loop de efeitos, aí os seus pedais vão ter que ter entradas e saídas em estéreo, exatamente para você poder ligar uma delas, um input e um output no send return de um amplificador, e o outro input e o outro output no send return do outro amplificador, saca? Vai funcionar em estéreo tranquilamente, mas realmente vai realmente ser necessário que o pedal tenha tanto entrada quanto saída em estéreo, que é uma coisa extremamente comum, né, velho, hoje em dia. É bem difícil você achar um pedal que tenha saída estéreo, que também não tenha entrada estéreo hoje em dia, né? Beleza? Próxima pergunta. Comecei agora a conhecer esse lance de Impulse Response. Não sei muito ainda, mas baixei alguns do Thiago Jardim, inclusive de violão. Testei o Impulse Response de violão com o meu violão e achei massa demais. Aí que me bateu a dúvida, se ele pega o som do piezo do violão e faz quase um milagre, será que se eu usar um IR de violão em uma guitarra com ponto piezo ficaria aceitável? Eu não tenho acesso a uma guitarra assim para testar, mas talvez você tenha feito e possa me dizer, seria uma coisa a menos para carregar por aí. Valeu, cara, e parabéns pelo canal. Então, Marlos, com certeza, velho, com certeza vai ficar irado. Eu acho o som de guitarra que vem com piezo muito parecido com o som de violão, saca? Talvez ele fique um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais estridente, mas aí você realmente selecionando
esse impulso response. Você pode compensar essa estridência e tal. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma guitarra que tenha piezo para poder fazer esse teste e demonstrar aqui, mas que se você quiser saber, ter uma referência aí mais ou menos como é que poderia ficar, tem um show do Dream Theater, o ao vivo do Budokan, lá em 2004, que o Petrucci já usava guitarra com piezo, e eu acredito que nessa época ele já deveria utilizar alguma coisa parecida com impulso response, mas que não tinha tanta diversidade como a gente tem hoje em dia, saca? Tanta gente produzindo, mas que já dá pra ter uma ideia que soa bem interessante, bem bonito. Vou deixar aqui no card uma música, dá uma sacada lá. Claro que não fica igual, claro que não fica a mesma coisa do que o violão, mas fica bem utilizável. Próxima pergunta. Lucas, acha um bom negócio saídas pedaleiras para pedais para usar nas gigs como sideman? Então, Lázaro, eu acho que a resposta para essa pergunta mais óbvia é depende, porque vai depender muito da gig que você está entrando, saca? Na gig como sideman. Pode ser que você entre numa gig mais clássica, que necessite um som mais clássico, de amplificador valvulado e pedal e tal, mas se a gente for falar de Brasil e de, sei lá, 90% das oportunidades que aparecem, dos estilos musicais predominantes do nosso país, eu diria que para o guitarrista sideman, para o guitarrista gigueiro, é essencial ele ter algum equipamento que resolva o som o mais rápido possível, que ele simplesmente plugue e o som esteja pronto, saca? Mas, novamente, vai depender da gig, e vai depender também do tamanho da gig, e vai depender também do nível de importância que a gig dá pro som de guitarra, saca? Então, velho, se você tá numa gig que de repente o contratante é mais roqueirão e tal, gosta bastante de timbre, de som de guitarra, de repente você chegar com um som de amp irado em uns pedais diferentes, pode ser que inclusive você conquiste o cara e tal, e traga mais personalidade ao som da banda como um todo. E aí é uma questão de você analisar isso gig por gig, né, e tal. Mas eu diria que o padrão dessa indústria da música, né, do mercado da música, realmente é o guitarrista chegar lá e ser tratado como tecladista, né? Tem um som pronto, o técnico de som te pergunta XLR ou P10, dá os cabos pra você e te dá um fone, né, velho? Mas cada gig é uma gig. E é isso aí, esse foi mais um Segunda Sincera. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar a sua pergunta aí embaixo. Quem sabe você não aparece no próximo Segunda Sincera. Beleza? Boa semana para todos vocês. Até o próximo. Valeu. Falou.